testo no próprio rosto dela. Uniformizou, então tá correto. E aí eu começo, olha, pincelzinho de base, começo a trabalhar por partes. Primeiro testa, de cima para baixo. Me deram uma dica muito boa para esse pincel de base. Foi. Para não passar uniforme, para ir cortando, porque ele às vezes tem pele que deixa riscado. Aí a maquiadora disse, olha, esse pincel é muito bom, só que às vezes você tem que ir cortando ele para não deixar riscadinho. E aí eu vou e trabalho no outro lado do rosto. Observe que pequenas quantidades, ó. Nada de espalhar no rosto todo. Como ela seca muito rápido, se eu espalho no rosto todo, eu vou correr o risco de ficar as placas, né? Se eu quiser usar o dedo no lugar do pincel, não é legal? Então, tem gente que gosta, mas eu não aconselho. Por quê? O nosso clima é muito quente e aí você vai passar o calor dos dedos para a pele. E aí tua maquiagem não vai ficar com acabamento legal. E também daí não vai vender o pincel. E tu não vai vender o pincel. É bom você vender casado, pincel e base. E gente, Corretivo eu só passo com pincel também, que daí vende pincel. é diferente. O acabamento de passar com o dedo e passar com o pincel é totalmente diferente. Posso passar na área dos olhos? Posso. Tá? Não tem problema nenhum. Tem um pincel que eu amo trabalhar, que é o pincel. Esse aqui é o próprio base líquida, mas tem um pincel que eu amo trabalhar, base líquida. É o pincel para base em cor. O acabamento dele é ótimo. Só que ele só não faz essas curvinhas aqui, ó. Né? Mas aí tu pode usar o da base líquida, mas eu consigo fazer. Eu vou menando tudo aí, né? Tá tranquilo. Cadê minha base? Olha aí, a pele já ficou outra, né? Aqui pra cá é uma coisa, aqui pra cá é outra. Mas é só um lado, mas Só um lado. lá em casa assustando meu marido. Ele vai chegar e... Meu Deus, Sueli, o que é isso? É bom que a gente já sai pra jantar. Só uma pergunta. Diga, Eu amor. cheguei agora, antes da base, só passou o primer. Só o primer. Porque eu não passei o corretivo, né? Tá, e o primer passou com o pincel? Com o pincel. Qual pincel? Base líquida. Olha, corretivo. Vocês sabem que tem algumas pessoas que têm umas manchinhas, têm olheiras, né? E aí eu passo o corretivo antes ou depois da base? O ideal é antes, que a base já disfarce. Exatamente. Tem alguns maquiadores que passam primeiro a base e depois, se houver necessidade, passa o mais corretivo, né? E aí passa a base por cima, então o pó. Aquele nosso corretivo Yellow, ele é perfeito, né? Ele cobre tudo. Mas olha, quando vocês venderem um Yellow, vocês, por favor, ensinem a cliente a usar. Se não souber usar, não presta. Porque, olha, se passar esfregando e tirar, se não não souber cobre. usar, ela vai odiar o corretivo. Tem que ficar amarelo mesmo, tem que ficar manchinha, tem que deixar e seca um pouquinho. Aí ele vai melhorando a cor. A Suelen não precisa, assim, tem umas marquinhas de espinha e tudo, mas não tem olheiras, então eu não usei o corretivo. Ah, e corretivo colorido.
Quando é que eu devo usar o corretivo colorido? Vocês sabem que tem corretivo ivory, corretivo bege, né? E aí, como é que eu escolho o corretivo? Se eu não indico yellow? Eu tenho que colocar a mesma tonalidade da minha cliente, uma tonalidade mais clara ou mais escura, ou a mesma tonalidade? O que vocês acham? Mais claro. Acho que mais escura. Mais claro. Da cor da Mais pele. clara. Mais clara. Sabe por quê? Porque o corretivo, ele é para clarear, tá? E a base, ela vem, lógico, para dar aquele acabamento perfeito por cima. Mas se você escurece o que você quer esconder, não vai ficar legal, tá? Você tem que iluminar, né? E não escurecer. Então, feito isso, então sempre um tom abaixo da pele da cliente, quando vocês venderem o corretivo mais claro, sem ser o yellow. Pronto, fiz a base, aí agora eu vou trabalhar o que? Os olhos, certo? Não vou usar pó, porque o pó, a base Mary Kay fica tão sequinha que ele dispensa o uso do pó. Eu vou deixar para usar o pó só no final, para dar aquele acabamento luminoso, certo? Então vamos trabalhar a sombra. A sombra, menina. Primeiro eu vou usar o que? O primer. Se vocês demonstrarem esse primer, vocês vão vender. Se não demonstrar, não vende. Para que ele serve? Para fixar a sombra em pó. Vocês sabem que a nossa maquiagem, o pó, as sombras, o blush, eles são minerais, né? É uma maquiagem que é toda mineral. Então, por ser mineral, ela é muito fina, né? Chegou, gente. Ela é muito fina.